Bom dia, tudo bem? Hoje é sexta-feira, são 10 horas da manhã, dia 6 de dezembro. Nós estamos começando agora mais um Cresce Esclarece. É um prazer estar aqui com vocês e hoje nosso assunto é crédito com garantia de imóvel. Você conhece tudo sobre isso ou não conhece nada? Mas hoje você vai ter chance de tirar suas dúvidas com a nossa querida advogada que já é conhecida aqui de todos nós, Daniele Acamini. Tudo bom, Daniele? Tudo ótimo, Sônia. Bom dia para todo mundo. Então, para falar sobre isso, Dani, vamos explicar um pouquinho para o corretor o que é o crédito com garantia do imóvel. A sigla que é conhecida é o CGI mesmo. Isso, é o CGI, que é o crédito com garantia de imóveis, mas alguns bancos usam empréstimo com garantia de imóvel, acaba sendo tudo a mesma coisa. O empréstimo com garantia de imóvel é um empréstimo, é um valor que o banco te oferece e como ele tem como garantia o imóvel que você tem, ou que seja de sua propriedade, para que você pague. Eu acho que é importante, Sônia, a gente distinguir aí também a diferença entre empréstimo e financiamento. Né? O crédito garantia de imóvel é um empréstimo pessoal. O empréstimo é um dinheiro que o banco te adianta, que você vai pagar lá mensalmente, que não tem destinação específica. Então, você pode pegar para viajar, para pagar uma dívida, para fazer o que você quiser. O financiamento, não. O financiamento ele tem uma taxa de juros menor, porque ele é uma linha de crédito que tem uma finalidade. Pode ser um financiamento para comprar um carro, para comprar uma casa. Então, toda vez que for um financiamento, ele tem uma garantia atrelada e a taxa de juros menor. O empréstimo pode ou não ter uma garantia. O que a gente está falando especificamente, a garantia é o imóvel. A garantia é o imóvel. Tá. Mas vamos entender melhor. Esse crédito com garantia de imóvel, por exemplo, se eu tenho um imóvel em São Paulo, tá? E eu quero comprar um imóvel na praia, né? Certo. Eu posso dar o meu imóvel aqui como garantia, pegar esse dinheiro. Você acha que compensa isso ou é melhor um financiamento? O que é mais legal? Bom, você pode fazer isso, não tem um impedimento que você dê esse imóvel que você tem em garantia, pegue um empréstimo no banco para quitar, para pagar o imóvel que você está adquirindo como veraneio. Mas, nesse caso, a vantagem é fazer o financiamento imobiliário. A linha de crédito do financiamento, ela tem taxa de juros menor do que a do crédito com garantia de imóvel. Então, o interessante é você usar esse crédito para outras coisas. Você precisa reformar a sua casa, você vai alugar e precisa de uma reforma antes para ter um valor maior de aluguel desse imóvel. Então, você pega esse empréstimo. Você está com várias dívidas aí de cartão de crédito, cheque especial, tudo acumulado. Você pode juntar todas essas dívidas, né, e trocar por um crédito de garantia de imóvel, que é bem mais barato também. Então, ela seria um empréstimo para outras finalidades que não a da aquisição do imóvel. Quer dizer, na realidade, é uma opção que é até legal a gente estar comentando isso, que é uma opção para o corretor, que de repente está com algum problema financeiro, está meio enrolado aí, chegando no final de ano, cheio de compromisso para pagar, né? E então é uma opção para ele. Sim, é uma ótima opção, ela sai muito mais barato que as outras linhas de empréstimo pessoal. Então aí, ó, pessoal, vocês que estão aí pensando como é que vão pagar as contas de final de ano ou do começo do ano que vem, né? Que geralmente janeiro sobra tudo, né? Então, você acha que compensa, por exemplo, se o corretor precisa de uma verba extra para pagar um IPVA, para pagar um IPTU, que é caro, enfim, todas aquelas despesas de começo de ano, material de filho, aí é legal. É legal, Sônia, mas o importante é que, assim, ele tem que ter em mente que o valor mínimo aí para ele dar um imóvel em garantia tem que ser pelo menos uns 30 mil reais. Menos que isso, não vai valer a pena. Mesmo que a taxa seja mais barata, tem aí a questão dos custos, que ele vai ter que pagar uma avaliação desse imóvel, vai pagar tarifa no cartório, vai pagar IOF. Então, assim, se o valor for pequeno, não vale a pena. Tem que ser pelo menos 30 mil. Ele tem que pensar muito bem, ou de repente ele pega, se ele tem muitas dívidas, já junta tudo e paga de uma vez só, Exatamente. Né? Qualquer imóvel pode ser dado em garantia, Dani? Não, não é qualquer imóvel. Isso vai depender muito da política de cada banco que você for tomar empréstimo. Mas, via de regra, o que os bancos aceitam, acham que é uma boa garantia? Apartamento, casa, terreno em condomínio, imóvel comercial, imóvel misto, tudo isso é uma boa garantia. Agora, terreno fora de condomínio, galpão, eles podem analisar, mas não é tão bem aceito quanto esses outros tipos de imóvel. O que a gente tem que levar em consideração, o banco vai verificar a liquidez. Quanto tempo ele demoraria para vender aquele imóvel no caso de uma inadimplência? Isso vai caracterizar se é ou não uma boa garantia. Entendi. Então, quer dizer, existe essa parte da análise também
do banco. Então, é uma coisa que precisa se pensar muito bem também, Sim. né? E qual que é a diferença em termos de taxa de juros, né? A gente compara, como você fala em empréstimo pessoal, você lembra primeiro da taxa de juros do cheque especial e do cartão de crédito, né? Exatamente. E eu acredito que deva ter uma diferença muito boa aí, né? Enorme. A gente trouxe, inclusive, um slide para demonstrar mais claro essa diferença. A gente fez um comparativo entre o crédito com garantia de imóvel, o empréstimo pessoal, o cheque especial e o cartão de crédito. A gente colocou com umas taxas com base no que informa lá o Banco Central. Tá. O crédito garantia de imóvel, ele tem taxa a partir de 0,99 ao mês. Fiz ali um comparativo de 12, 24 e 180 meses. Empréstimo pessoal, a taxa em torno de 6,46. O cheque especial 15,81 e o cartão de crédito 18,77. Lembrando que isso é sempre ao mês. É totalmente diferente, Muito diferente. Se você pegar em 12 meses, a gente vai fazer um comparativo aí do maior para o menor, né? O crédito garantia do imóvel, a parcela ficaria em R$ 2.800. No cartão de crédito, a pessoa estaria pagando R$ 6.450. Isso, um empréstimo de quanto? R$ 30 mil, que seria o mínimo ali para o crédito tá. garantia de imóvel. E se você for estender o prazo, o que é possível no crédito garantia de imóvel, que não é possível no cartão de crédito, no cheque especial, em 180 meses a prestação ficaria em R$ 440. Já no cartão de crédito, a pessoa pagaria R$ 5.650. Então, a gente trouxe até aí uma tela para ficar bem clara essa diferença gigante que tem entre a taxa de um e de outro e quanto isso reflete numa prestação. É brutal, né? Sim. Se você for... principalmente se você estiver precisando de uma verba muito alta. Sim, porque R$ 30 mil nem é um valor tão expressivo assim, já dá tudo isso de diferença. Por exemplo, se a pessoa tiver interesse em comprar um carro, ela pode pegar esse dinheiro e comprar um carro de R$ 30 mil, vamos supor? Pode, mas é interessante ela fazer conta. Quanto ela consegue de taxa num financiamento para auto e quanto ela tem de taxa no CGI? Faz essa comparação para ver onde vale a pena ela fazer isso. A diferença é que, assim, se ela pegar o crédito, ela vai deixar o imóvel dela em garantia e o carro fica desalienado. Mas, nesse caso, é fazer conta para ver qual que tem a taxa de juros melhor. E o que compensa mais, exatamente, né, também. E essa modalidade, ela já está disponível para o brasileiro há muito tempo? Como é que é? O brasileiro comum, ele tem esse conhecimento de que ele pode usar essa modalidade? Ou é uma coisa recente que o banco está oferecendo? Olha, não é uma coisa recente, ela está aí desde meados dos anos 2000, mas ela é pouco utilizada. Talvez por uma questão cultural, quem tem o imóvel próprio, às vezes não quer deixá-lo como garantia, com o risco com medo de não conseguir pagar. Mas a gente percebe que se você consegue pagar o cartão de crédito, é muito mais fácil você pagar o crédito do CGI, porque a prestação é muito menor. O que a gente percebeu nesse último ano? Uma retomada dos grandes bancos, oferecendo mais esse produto, o Banco Central também incentivando, ele está com uma política para tentar reduzir burocracia, prazo e os custos da operação. E tem as fintechs que entraram nesse mercado, que estão muito fortes também, vêm bem agressivas aí, concorrendo muito bem com os bancos. Se você tem um empréstimo desse, você tem essa possibilidade de repente, renegociar quando você está apertado com uma prestação? Como a gente faz com uma dívida que a gente tem de cartão de crédito, enfim? Sim, existe a possibilidade, porque apesar de ter a garantia do imóvel, o banco não quer o imóvel do cliente, porque isso não significa nada, é um ativo que fica lá para o banco e fica parado. Então, ele sempre vai tentar não retomar esse imóvel, conseguir lá com o cliente um parcelamento, um pagamento. E o mais importante ainda é que ele é um crédito consciente. Você vai precisar passar por uma análise do banco, eles não vão comprometer mais do que 30% da sua renda, não é indiscriminado assim igual o limite do cartão de crédito, o limite do cheque especial que está lá e você pode usar, muitas vezes sem comprovar renda nenhuma, né? Só pela movimentação que você tem no banco. Esse crédito, ele é um crédito consciente exatamente para que não tenha esse risco do cliente perder o imóvel. A última coisa que o banco quer é o imóvel do cliente. Porque também depois não compensa, né? Para o próprio banco, ele vai ficar ali com um elefante branco, vamos dizer assim, né? Não vai ter o dinheiro na hora, né? E me diz uma coisa, há um tempo atrás a gente conversou aqui com o pessoal de um outro banco, né? O Banco Pan, que estava oferecendo um empréstimo chamado Home Equity, né? Esse tipo de crédito com garantia de imóvel, qual que é a diferença entre ele, o Home Equity, que também você envolve propriedade, hipoteca, enfim.
Queria que você desse uma geral para o pessoal. Na verdade, é a mesma coisa, é que muda só a nomenclatura de banco para banco. Os dois são o empréstimo pessoal, em que o imóvel do cliente é dado em garantia. Muitas vezes a gente ouve falar em hipoteca. Hipoteca, ela existiu, mas ela caiu em desuso. Nenhum banco mais usa isso. A diferença é que no CGI o empréstimo, né, é feito e o imóvel fica na propriedade do banco. Na hipoteca não, ficava na propriedade do comprador. Aí no caso de inadimplência, a retomada era muito mais difícil, era muito mais custosa. Então a hipoteca hoje está em desuso, ninguém aplica mais. Nos Estados Unidos ainda é a modalidade para se adquirir imóvel, Sim, né? mas aqui desde da lei da alienação fiduciária, a gente vem mudando isso e hoje praticamente 100% dos contratos. Então, quando eu falo em home equity, o corretor que já conhece isso, é a mesma coisa do que o empréstimo pessoal. Também posso utilizar o mesmo termo, né? Em geral, Dani, qual que é o perfil do consumidor que hoje opta pelo CGI? Na verdade, assim, todo cliente que tem um imóvel quitado ou quase que totalmente quitado, ele teria perfil para adquirir esse tipo de financiamento, né? Para ter acesso a esse tipo de financiamento. O que falta, às vezes, eu acho que é procurar. Porque se você tem um imóvel que você pode dar em garantia, você quer uma dívida com uma prestação baixa e uma taxa baixa, é a melhor opção. Porque você pode alongar, qual outro empréstimo pessoal você pode fazer em até 180 meses? Para ter uma prestação menor e para ficar mais confortável. Não é necessário você levar esse contrato por 180 meses. A situação melhorou, você vai lá, antecipa o pagamento, não tem problema. Mas quando você está muito apertado, às vezes você estender esse prazo funciona muito porque a prestação fica menor. E uma outra coisa também, como você pode estender o prazo, a prestação é menor, você acaba podendo financiar um valor maior. Então, todo mundo que faz conta e que tem um imóvel quitado ou praticamente quitado, tem perfil para essa linha de financiamento. Nós temos aqui uma participação do nosso espectador, ele está no YouTube nos assistindo, que é o Luciano Almeida. Bom dia, Luciano. Ele diz o seguinte: ótimo tema, apenas o imóvel é suficiente para fazer o empréstimo? Como funciona a comprovação de renda? A comprovação de renda ela vai depender do agente que você está buscando esse empréstimo. Mas geralmente ele vai pedir holerite, movimentação bancária, imposto de renda, e ele está perguntando do imóvel. Se, por exemplo, o banco financia, o máximo que financia é 60% do valor do imóvel. Então, se eu tenho um imóvel de 200 mil e eu quero 150, ele não vai servir como garantia porque o valor não vai dar. Se eu tiver 2 imóveis, eu posso fazer a junção desses 2 imóveis para compor a garantia e aumentar aí a minha capacidade de crédito. Então, é possível fazer isso também, juntar 2 imóveis. Às vezes, eu estou precisando do dinheiro, eu não tenho um imóvel, mas minha mãe tem. Eu posso usar o imóvel da minha mãe desde que ela assine um contrato também, anuindo cooperação. Então, existe uma flexibilidade muito grande aí para você conseguir esse crédito. O imóvel que ainda não está quitado, ele pode ser dado em garantia nessa modalidade? Via de regra, sim, porque vai depender também de onde você vai buscar o crédito. Tem bancos que não vão aceitar, mas outros aceitam. O que é interessante, ele tem que estar quase que praticamente quitado. Porque o banco ele financia até 50% do valor do imóvel. Então, se o saldo dele, a dívida dele for maior que 50%, o banco não vai fazer. Qual que é o interessante aí? Que ele esteja pelo menos 70% quitado. Que aí pagaria os 30% que resta e a pessoa ainda ficaria aí com 30% ou 20%, dependendo de onde ela faz o financiamento, o empréstimo. E quais bancos que trabalham com esse tipo de empréstimo? Todos os 5 grandes bancos, mas aí a gente tem que vem muito forte são as fintechs. Hoje, uma das melhores condições que a gente vê é na Creditas. Eles estão com uma taxa de 0,99, que foi aquela que a gente usou para fazer o comparativo, num prazo que vai até 180 meses. E, assim, a partir de R$30 mil. A gente tem o Banco Inter também, com uma taxa de 1%, pré-fixado, mas aí o prazo vai até 84 meses. Então, para o cliente saber onde ele vai fazer o financiamento, ele precisa saber o que ele precisa. Porque tem que fazer conta, que às vezes em um banco você consegue 180, no outro você consegue 84, no outro você consegue 120. Então, tem que fazer as contas para ver qual que vai se adaptar melhor ao bolso dele. Você acha que essas fintechs hoje, elas estão de olho, por exemplo, no mercado imobiliário, de alguma maneira? Sim, estão, né? A começo, né, através do crédito, que aí eles conseguem ter clientes, vai fidelizar esses clientes. E a gente vê que eles vêm muito agressivos aí para levar o cliente dos grandes bancos mesmo. Até oferecendo
essas taxas de juros, né, é algo assim que não dá nem para competir, né? Não dá para competir e eles acabam sendo mais maleáveis na hora de aceitar o imóvel, do imóvel estar quitado, não estar quitado, do cliente ter, de repente, uma restriçãozinha e ele usar parte desse valor para pagar essa restrição. Então, existe aí uma forma, tem que sentar, entender o caso do cliente para ver o que pode ser feito por ele. Porque não é uma coisa assim de dar ou não dar simplesmente, é uma análise feita caso a caso mesmo. E até também para se acostumar com esse novo ambiente tecnológico, né? Sim. Porque não é todo mundo ainda que entende direitinho como é que funciona esse banco online, né? Que a gente não tem uma agência física, não tem, né? Você não vê o dinheiro na sua mão, né? Eu acho que para a gente que é meio analógico ainda, fica difícil entender um pouquinho como é que funciona tudo isso, né? Mas isso é muito bom, né? Porque você, indo mais para o virtual, você reduz o número de agência, o número de funcionários. Isso, teoricamente, deve refletir numa redução de taxa, né? Tarifas que você paga para os bancos, então... Os custos são menores, né? Pelo menos deveria ser assim, né? Com certeza, né? Temos mais uma participação de uma espectadora, a Thaís Barbosa, também pelo YouTube. Bom dia, Thaís. Ela pergunta, posso utilizar o empréstimo com garantia de imóvel para expansão ou abertura de empresa? Quais são os usos mais comuns desse tipo de empréstimo? Oi, Thaís, você pode sim usar para ampliar o seu negócio, para começar um negócio, não tem problema. Como ele não tem uma destinação específica, você pode usar para tudo. Desde negociar uma dívida que você tenha que é mais caro, reformar um imóvel, expandir o seu negócio, gerar fluxo de caixa para a empresa. Você pode usar para viajar, para pagar o enxoval do filho, para qualquer finalidade que você quiser. É uma boa sugestão aí para quem está vendendo imóvel, né? Principalmente se você tem um imóvel alugado, né? Você estende o prazo desse empréstimo e o aluguel acaba pagando o empréstimo. Você não precisa se preocupar com o pagamento. Enquanto o imóvel estiver alocado, você vai pagando o empréstimo com o valor do aluguel. É uma boa opção. Ultimamente é o que a gente tem buscado, né? Sim. Aliás, como todo bom brasileiro, né? A gente precisa aprender a ter essa flexibilidade, dar um jeitinho ali, né? Para encaixar tudo. Exatamente. O que é diferente nessa parte de empréstimo é que, assim, tudo que a gente vai comprar, desde uma roupa, uma passagem aérea, a gente faz pesquisa de preço, sempre busca a melhor opção, a melhor oportunidade. Mas no caso de empréstimo, a gente acaba sendo bem acomodado ainda e fica com a primeira opção que o gerente oferece. Não compara, não sabe se é mais caro. Às vezes a gente não sabe nem qual é a taxa de juros que a gente está pagando. Vê lá o valor da prestação. Dá para pagar? Então pego, mas sem saber exatamente nada. E sem saber o quanto de custo, né, aquilo onerou o teu empréstimo, que já era um valor, de repente fica 3 vezes mais. Né? Exatamente. A pessoa tem receio de contratar esse tipo de empréstimo e perder o imóvel. Mas será que essa pessoa já parou para pensar quantos imóveis ela pagou de juros para o banco? É o que acontece normalmente, né? A gente não faz as contas e eu acho que até por uma questão de até pouco conhecimento, pouca habilidade, né, em mexer com taxas de juros, assim. Eu falo por mim mesmo, porque eu sou da área de humanas, a área de exatas para mim, né, já começa a ficar com medo dela. E eu acho que até por isso a gente se acomoda um pouco, né, nessa situação. Como é que é feita a avaliação do imóvel que você vai colocar em garantia? Bom, a empresa que está oferecendo crédito, né, o agente que está oferecendo crédito, ele vai mandar um engenheiro qualificado lá para olhar o imóvel. A primeira coisa que ele vai fazer é o valor de mercado daquela região e depois as condições do imóvel. Com base nisso, ele vai definir o valor para aquela região, para aquele imóvel. Quer dizer, é a mesma coisa do empréstimo tradicional. Mesma coisa do financiamento imobiliário. Tá. Na verdade, o fluxo ele é muito parecido, né? A única coisa que altera é que um é empréstimo, outro é financiamento, tem ou não destinação e a taxa de juros. Tá. O Luiz Vieira, de Barueri, pergunta o seguinte. Bom dia, Luiz. Agradeço pelo programa e pelo tema, estou aprendendo bastante. Que ótimo, é esse o nosso objetivo, né? Minha dúvida é a seguinte, refinanciamento é o mesmo que financiamento imobiliário? Sim, é mais um nome aí que se usa para a mesma coisa. Refinanciamento é que você já tem um imóvel e você vai refinanciar, você vai pegar um valor e dar esse imóvel de novo em garantia. Aí, mesma coisa, você pode fazer o que você quiser com esse valor, não tem destinação específica. Posso pedir um empréstimo no valor do meu imóvel atual? No valor total? Isso não dá para fazer. O máximo que você consegue é 60% do valor do seu imóvel. Em alguns lugares 50%, mas o máximo é 60%. Do valor do imóvel não é possível. Tá.
Agora, vamos pegar uma situação em que a pessoa que está precisando desse empréstimo, ela é casada e o cônjuge também é casada com comunhão de bens, então o cônjuge também é proprietário daquele imóvel. Para ter esse empréstimo, precisa dessa anuência, funciona do mesmo jeito? É a mesma burocracia, vamos dizer assim? Sim, precisa da outorga aí conjugal, porque conforme preceitua a lei, né? Para qualquer alienação de imóvel, é necessário a assinatura, a concordância, né? A anuência do outro cônjuge. Então, é a mesma coisa do financiamento imobiliário. Os dois precisam concordar quem está dando aquele imóvel em garantia. Da mesma forma também que se for um imóvel, por exemplo, um escritório comercial, onde eu tenho a minha empresa, né? Os dois donos, também, os sócios também precisam concordar. Mesmo que seja um empréstimo pessoal, eu posso fazer isso? Pode. Assim, depende de onde você está buscando esse empréstimo, mas pode sim. Só que todos os proprietários daquele imóvel, eles têm que concordar em dar ele em garantia. Tem que contar lá com a assinatura de todo mundo. Tem que gostar bastante do sócio, né? Pois é. E se o casal tem 2 imóveis, você já mencionou, né? Mas vamos lá, e a gente precisa de um capital alto. Certo. Né? Os 2 podem ser usados como garantia de um único contrato, pode, sem problema. Desde que ele esteja naquelas regras, né, dos imóveis que o banco aceita ou não. Para garantia, pode sim. Tenho 2 apartamentos em bairros distintos da cidade. Posso usar os 2? Posso. Tenho uma casa e um apartamento? Também posso. E como é que funciona o cálculo desses 60%? Você vai somar os 2. Uma tem a garantia de 100 mil, a outra também de 100 mil. Você tem 200 mil de garantia, então você pode pegar 60% desses 200 mil. Tá. Eu tenho um imóvel que vale 200 mil. E eu tenho um outro imóvel que vale 30 mil. Vão ser 60% de cada um deles também? Sim. Não tem Você problema soma os nenhum. 2 e 60% desse total. Tá. Bom, o limite percentual do valor das parcelas em relação à renda mensal. 30%. Geralmente os bancos não comprometem mais do que isso para não causar aí um superendividamento da pessoa e correr o risco de uma inadimplência. Então, quando você for fazer essas contas, é bom olhar lá na simulação e ver sempre os 30% para que você não se aperte e do que ser uma solução, vira mais um problema isso, né? Então, os bancos comprometem cerca de 30%. E não tem limite, por exemplo, de pessoas que vão compor esse... Por exemplo, se eu tenho vários proprietários daquele imóvel, eu posso pedir, se todos eles concordarem, não tem problema. Isso, mas aí a gente vai voltar na história da política de cada banco. Tá. Todos vão concordar em dar aquele imóvel em garantia, mas às vezes o banco não aceita 3, 4 compondo renda. Então, concorda todo mundo, mas 2 ou 3 compõem a renda, vai depender da política do banco. Quais são os bancos que têm uma política mais liberal, assim? Nesse momento, as fintechs elas têm uma política mais maleável, mais flexível que dos bancos, os 5 grandes, né? E aí a gente volta a falar. Creditas, o Banco Inter, a Bari Promotora, eles estão bem agressivos e, assim, são mais maleáveis na hora da concessão do crédito. Todos esses que você falou, só para situar o corretor, são online? São online. Tá. Sim, são online, ou você pode, através de um credenciado deles, procurar esse credenciado e fazer isso pessoalmente, mas se não quiser, pode ser online. Aí a coisa fica bem mais rápida, né, vamos dizer assim. Fica, mas eu acho que o interessante é, assim, se você não tem muita familiaridade com essa questão de simuladores, de entender o que está acontecendo ali, você procurar alguém que faça isso, porque ele vai te sentar e vai falar, olha, no banco A a condição é essa, no banco B é essa, no C é essa, mas aqui a gente pode fazer isso, vai te dar as opções. Porque lá no site você vai jogar a informação e ter o retorno. Então, às vezes, assim, falta um pouco dessa conversa, de entender o que você precisa. Então, é mais fácil procurar alguém que faça esse tipo de trabalho para colocar todas as condições que você tem lá e para ver qual que é a melhor opção para aquele cliente. E, Daniele, existe um limite de idade, assim como existe para você tomar um financiamento? Existe sim, também existe um seguro, né, nessa modalidade de empréstimo. E aí o que você precisa ter em mente é que, geralmente, 80 anos somando a idade do cliente mais o prazo de financiamento. Então, se você tiver 82 anos, infelizmente, mesmo que tenha imóvel quitado, não vai ser uma linha de crédito para você. Você estava me contando que você tem um e-book disponível para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre esse assunto, né? Sim. No nosso site,
www.acamines.com.br, você pode entrar lá e baixar esse e-book sobre crédito com garantia de imóvel. Ele é gratuito, é só acessar lá, coloca seu e-mail e tudo e você recebe ele. Eu queria deixar esse espaço aqui para você fazer suas considerações finais, porque a gente, infelizmente, já está chegando no finalzinho do nosso programa. Rápido, né? Bom, eu acho que o pessoal precisa buscar mais opções de financiamento, principalmente na hora que você está com uma dívida muito alta, porque o que você precisa hoje, que você está endividado, é sair do cartão de crédito, sair do cheque especial e do empréstimo pessoal. Estão com a taxa muito alta e quem tem imóvel tem outras opções para financiar. Então, senta, faça as contas, veja quanto você está pagando e quanto você pagaria se você trocar todas essas suas dívidas por uma dívida só muito mais barato, num prazo maior. Aí você se desafoga e tem um respiro. Aproveitar, né, que começo do ano tem todos os impostos para pagar, material escolar. Isso pode também te dar uma liberdade para você ter um começo de ano melhor, ou menos apertado, pelo menos. Então, faça as contas, senta, veja lá o que você está pagando e troque tudo por uma dívida menor. Olha aí que dica boa aí para quem está não conseguindo dormir de pensar nas contas já do começo do ano que vem. Gente, quero agradecer a participação de vocês. Gente, muito obrigada. Um bom final de semana. Obrigada, Daniela, mais uma vez pela sua presença. E semana que vem estamos juntos novamente.